Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Vamos fazer aquele aquecimento para uma rodada pesada, a 27ª do Campeonato Brasileiro, que tem a hashtag Segue o Líder. Botafogo, que tem um grande clássico, mas o nosso assunto aqui é outro alvinegro. E eu vou trazer hoje um convidado especial para bater papo com você, Matheus Damasceno. Mateuzinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Será que teremos novidades da Neoquímica Arena? Tudo bem, Matheus? Oi, Fábio. Oi para você que está ligado aqui na Flash Score. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, do nosso pré-jogo. É uma honra estar aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo Gerac, especial, que faz esse quadro aqui com a gente. E sim, essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro nos promete grandes emoções, Fábio, principalmente nesse jogo do Corinthians. A torcida do Corinthians numa expectativa muito grande em relação à possível estreia de Memphis no time do Corinthians. A torcida também muito empolgada com a classificação do Corinthians, a possível classificação na Copa Sul-Americana, depois do primeiro resultado positivo lá em Fortaleza, no meio de semana. A gente vai falar mais sobre isso, mas realmente o momento que o Corinthians vive é muito positivo. A torcida já esgotou os ingressos para esse jogo e o Corinthians recebe o lanterna do campeonato. É um jogo considerado até fácil para o time, mas a gente sabe que o futebol é jogado nos 90 minutos e dentro das quatro linhas. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso, Matheus, porque no último sábado, nos embalos de sábado à noite, eu estava no Newton Santos fazendo Botafogo e Corinthians aqui na Flash Score. O Botafogo atropelou. Primeiro tempo ele amassou o Corinthians, botou no bolso, mas aí o Hugo Souza falou assim: opa, aqui não. Vamos sair só com 1-0. Teve pênalti perdido pelo Romero. Falei, bom, veio o segundo tempo, Botafogo vai liquidar a fatura. Acabou vencendo por 2-1, mas o Corinthians voltou diferente no segundo tempo. Jogou. Aí veio terça-feira, Sul-Americana. Foi outro Corinthians. Sem o Garro, sem o André Ramalho, poupados. Qual é o efeito que teve aí o Ramon Dias? Qual foi a mágica que ele fez em tão pouco tempo que faz com que o torcedor, neste sábado, sonhe não só com o Memphis, mas também com uma grande atuação para poder somar 3 importantíssimos pontos, porque o Corinthians hoje é o 18º colocado. É vencer e secar o Fluminense mais tarde. Sem sombra de dúvida, Fábio. No Campeonato Brasileiro, apesar do Corinthians estar numa má fase no Campeonato Brasileiro, ele é semifinalista de uma Copa do Brasil e está nas quartas de final da Sul-Americana com um pé e meio na semifinal, porque venceu o Fortaleza dentro do Castelão, construiu um 2-0 muito bom. E como você falou, foi um outro Corinthians. Desde a chegada do Ramon Dias, ele conseguiu ajustar bastante o time do Corinthians. Ele que estreou no dia 16 de julho, né, comandou o Corinthians a partir do dia 16 de julho, naquela virada sobre o Criciúma, e de lá para cá ele tem 17 jogos no comando do Corinthians, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, mas com isso ele conseguiu 3 classificações, 2 na Copa do Brasil, uma na Sul-Americana. Então, no momento em que o Ramon chega, o elenco começa a se organizar, a torcida começa a se reaproximar do time. O Corinthians tem esse comportamento oscilante ainda no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, está conseguindo essas classificações, o que vai dando empolgação ao time. Me parece muito o Corinthians se organizando como o Vasco, né? Que a gente vai falar ainda sobre o Vasco, mas o Vasco começou mal a temporada, mas foi se reencontrando, e assim como o Corinthians começou mal a temporada, está na zona de rebaixamento ainda, não tem nada definido, mas está se reorganizando, vai capengando e conseguindo a sua classificação a fases decisivas de campeonatos muito expressivos e importantes, coisa que a torcida do Corinthians não esperava diante do que tinha visto no início da temporada. Então Ramon chegou muito bem para arrumar esse time. Inclusive, a gente tem uma arte para falar sobre o Campeonato Brasileiro que fala sobre os pontos que o Corinthians precisa fazer para lutar contra o rebaixamento. Olha aí, 46 pontos. Ninguém nunca caiu com essa marca em Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Ceará conseguiu ficar na Série A com 39 pontos na tábua de classificação. Essa foi uma grande exceção naquela época, no Brasileirão de 2019. O Avaí tinha 20 pontos no lanterna, a Chapecoense caiu com 32 na 19ª colocação, o CSA também ficou com 32 na 18ª e o Cruzeiro caiu com 36. E aí o Ceará foi o primeiro time fora da zona com 39. A situação do Corinthians, né, é uma situação que ele está ali
na zona de rebaixamento, ele ocupa hoje a 18ª colocação com 25 pontos. Se ele vencer, ele sai momentaneamente da zona, como você trouxe, mas os outros times ainda têm outras partidas para serem realizadas. E detalhe, o Fluminense também tem um jogo a menos em relação ao Corinthians. O Corinthians fez 26 jogos, vai fazer o 27º, o Fluminense vai fazer ainda o seu 26º jogo e fica com um jogo a menos para ser cumprido. Então, tudo isso são pontos para o Corinthians analisar. Pontos preponderantes para ele poder tentar ficar no Campeonato Brasileiro ainda na elite. Para chegar aos sonhados 46 pontos, né, que é aquela faixa ali da salvação na Série A, ele precisa de 21 em 36 que vão ser disputados. 7 vitórias resolvem o problema do Corinthians. Mas, como é que faz, Fábio, para você conciliar fase decisiva na Sul-Americana, fase decisiva na Copa do Brasil e tentar pontuar, fazer 7 vitórias no Campeonato Brasileiro? É difícil. Acho que o Ramon Dias vai ter um certo trabalho aí. Aí nesse número que você trouxe, e vou acrescentar o risco hoje de rebaixamento é de 58%. Mas se a gente olhar a tabela, e aqui no nosso site, Flash Score, no nosso aplicativo também você encontra, e a tabela é online, é muito legal, porque a bola tá rolando, tem um sobe e desce ali. Em 26 jogos, como você destacou, foram apenas 5 vitórias. É óbvio que o torcedor fala assim, bom, enquanto a matemática ajudar, faltam 12 jogos para o Corinthians, ele precisa ter pelo menos 7 vitórias. Então a matemática ajuda. Não dava para ser assim, preciso de 12 vitórias em 7 jogos. Aí esquece, a matemática não contribui. Mas como fazer para o torcedor acreditar que nos próximos 12 jogos o time vai conseguir vencer muito mais do que venceu em 26? Essa é uma pergunta que o torcedor se faz, né, ô Matheus? Sem sombra de dúvidas, até porque o Corinthians ele começa agora, o calendário vai afunilando e ele começa a ter 3 jogos em 7 dias, né? Ele teve isso recentemente. Jogou dia 11, a decisão contra o Juventude, na Copa do Brasil. 2 dias depois enfrentou o Botafogo, um jogo difícil, que você fez esse jogo lá no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. E cada jogo do Brasileiro para o Corinthians vira uma decisão agora, que o campeonato vai chegando no final. 2 dias depois enfrentou o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Então, é um cenário em que o Ramon Dias vai precisar cada vez mais do elenco, e por isso ele até deu uma coletiva no meio de semana falando que possivelmente o DP, o Memphis DP, jogue nesse fim de semana contra o Atlético Goianiense. A gente tem uma arte, inclusive, que mostra o neerlandês, o Memphis, né? Existe uma expectativa muito grande, os ingressos foram esgotados para o jogo desse fim de semana. O Memphis ele deve fazer a sua estreia no jogo contra o Atlético, e a gente está vendo aí que o destaque é do Memphis na Euro 2024, que inclusive permitiu a Flash Score bater um recorde, né? Chegamos ao número de 1 milhão de pessoas acompanhando as nossas narrações durante o período de Eurocopa, Copa América, e a gente acompanhou o Memphis durante a Eurocopa. Foram 462 minutos jogados, a gente está vendo aí na arte. Ele marcou apenas um gol e deu uma assistência, muito abaixo do que a gente espera do Memphis. Ele marcou no jogo em que a Holanda perdeu para a Áustria por 3-2 na última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Durante essa fase de grupos, ele terminou os 90 minutos apenas em uma partida. Durante toda a Eurocopa, ele ficou sendo substituído. Durante o mata-mata também, a gente lembra que a Holanda chegou até a semifinal e foi eliminada para a Inglaterra por 2-1. Mas existe essa expectativa, porque o Ramon colocou na entrevista coletiva que ele vai realmente precisar de todo o elenco do Corinthians nesse momento de afunilamento das 3 competições. A defesa do Corinthians, ultimamente, Fábio, também, ela vem sofrendo muitas modificações, né, ao longo dos jogos. André Ramalho, Caetano, Gustavo Henrique, o Kaká e o Félix Torres estão revezando muito as posições e a titularidade ali naquele campo de defesa do Corinthians. Contra o Botafogo, por exemplo, na semana passada, o técnico do Corinthians povoou o meio-campo com 5 jogadores, saiu com 3 zagueiros, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Caetano, e contra o Fortaleza no meio de semana já fez outra mudança e aí colocou o Kaká e o Félix Torres como titulares. Então, cada jogo é uma história para o time do Corinthians e cada jogo pode vir uma novidade. Então, eu acho que esse rodízio é muito importante para descansar o elenco, para que o Corinthians se desenvolva bem e tente uma salvação. Do outro lado, a gente tem um último colocado do campeonato, que é o Atlético Goianiense, que tem um retrospecto até positivo, Fábio, sabia? Ele tem um retrospecto positivo na casa do Corinthians. Na casa do Corinthians, o Atlético
venceu 4 vezes, o Corinthians venceu 3 e tivemos 2 empates. Pode ser essa a grande esperança do Dragão para conseguir chegar e tentar aprontar lá na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, que vai estar lotada de torcedores do Corinthians. O Atlético venceu apenas 2 jogos fora de casa, isso é importante da gente salientar, que ele está na última colocação com todas as credenciais de um último colocado, só venceu 2 jogos fora, bateu Vitória por 2-0 e venceu o Fluminense logo no início da temporada por 2-1 no Maracanã. E a última vitória dele foi justamente em 15 de junho, fora de casa contra o Fluminense. Então, já são 3 meses sem vencer como visitante. Esse ponto é positivo para o Corinthians, porque vai pegar um time que já não vence visitante. Nos últimos 7 jogos fora de casa, o Atlético Goianiense perdeu todos os jogos. Então vai ser um jogo extremamente difícil contra o Corinthians, sem sombra de dúvidas. 7 derrotas consecutivas, 5 dessas foram por pelo menos 2 gols. Então a gente tem um sistema defensivo muito frágil do Atlético Goianiense, que leva muitos gols. Matemáticos também, Fábio, já apontam, você que gosta da matemática, 97,3% de chance de rebaixamento para o Dragão. Então é uma situação muito complexa do Atlético Goianiense. No meio de semana, o Campbell, né, o costarriquenho, que é atacante do Atlético, deu uma entrevista falando que não pensa na temporada que vem, porque questionaram ele sobre a possibilidade de ele continuar no time caso o Atlético sofra o rebaixamento. E ele disse que não pensa nisso para a próxima temporada. Ele disse que o foco é agora, que vai trabalhar junto com o time, que o time precisa acreditar que dá para ficar e vencer todos os jogos, que é o que o Atlético precisa para poder se manter na elite do campeonato e evitar um novo rebaixamento. O grande problema do Atlético, claro, é a defesa. São 42 gols sofridos. E o ataque é o pior ao lado do ataque do Fluminense. É um ataque que tem apenas 21 gols, é o ataque menos ofensivo desse campeonato brasileiro. A rotatividade na defesa do Atlético tem sido muito alta e o Adriano Martins fica até fixo, mas na outra posição de zagueiro a gente tem o Luiz Felipe, ora entra o Alex, ora entra o Pedrão. Então essa variação do time mostra que o Atlético não está se acertando no sistema de defesa, por isso é a defesa mais vazada do campeonato até aqui. 42 gols sofridos, nossa senhora, realmente é uma defesa que sofreu bastante. Hoje o risco de rebaixamento é de 97%. Mas claro que esse grande jogo, com a Neoquímica Arena lotada, você vai acompanhar aqui na Flash Score com todas as nossas informações. Você não vai perder um só lance, porque o Marcos Noronha estará lá acompanhando direto do estádio. Matheus, prazer, e vamos para mais episódios, mais pré-jogos, aquele aquecimento Flash Score. Um grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, Fábio, um abraço para você. Continue na Flash Score e curta a nossa transmissão com o grande Marcos Noronha, direto da Neoquímica Arena. Um abraço a todos, até a próxima, Fábio. Valeu, Matheus. Um grande abraço para você que chegou aqui até o final. Então não esquece, dedão no like, comenta, compartilha, manda para geral. Aqui é a sua casa. Você vê o jogo com a gente de um jeito diferente. Um grande abraço e até a próxima.